Olá, nessa aula nesse vídeo sobre o ArchiCAD, a gente vai falar sobre um assunto que é pouco falado, mas que é o mais necessário nos usos desses softwares. Como vocês sabem, existe um trilhão de programas, cada programa com suas particularidades, né? Então, tem ArchiCAD, tem Revit, tem OpenBuild, tem Vectorworks, tem o próprio SketchUp, tem o próprio AutoCAD, aí tem Twinmotion, tem Lumion, tem o 3D Max, V-Ray. Então a fila vai aumentando, tá? É, Aí a dúvida que surge é o seguinte: é, por que utilizar esse software que chamam de BIM? Qual a necessidade se o que eu faço no AutoCAD eu consigo fazer, quer dizer, o que eu faço no ArchiCAD, no Revit, eu consigo fazer no AutoCAD e até com a qualidade até melhor, dependendo da situação, dependendo da expertise do usuário que está desenvolvendo ali o projeto. Então, por que eu estou trocando ou eu estou indo com a manada, né? Porque eu não sei o final onde é que vai dar. Então a gente veio esclarecer um pouco aqui, né? Qual a diferença desses softwares aí que está no mercado, esse ArchiCAD, Revit, qual o diferencial deles e como escolher a melhor solução. Primeira coisa, a diferença do ArchiCAD, né, é gritante no sentido de custo-benefício. Primeiro a começar pelo custo da licença. Então a licença anual da versão solo do ArchiCAD custa em torno de R$ 1.900, tá? A versão solo mais vitalícia custa R$ 7.000, certo? A versão solo é a versão mais compacta, tá? Compacta no seguinte forma: você pode fazer tudo, né? Só basicamente não vai ter essa opçãozinha aqui de colocar associação, de quando você vai trabalhar com módulos, né? Então, quando você vem salvar como e salva com a extensão de módulo aqui, tá? Que eu posso abrir um ArchiCAD dentro de outro ArchiCAD, então a Solo não vem com isso. Mas o custo-benefício para você trabalhar no geral, você que é um pequeno escritório de projeto, de arquitetura, de engenharia, então não tem como negar isso, né? Mas vamos lá ao X da questão. Falamos aqui 3 minutos, né, de blá blá blá. Vamos ver agora o que é que realmente acontece. Esses programas, o diferencial deles é justamente a gestão da informação, tá? Então é informação, ou seja, como eles usam a metodologia BIM, e BIM, o nome já próprio diz, modelagem da informação, ou seja, vai sair um monte de informação daqui e eu vou poder modelar essas informações e dizer a melhor forma que vai me atender. Então não é fazer perspectiva, não é fazer planta, não é fazer nada que é a finalidade desses programas. Então, esses programas que eu falo, os programas BIM, e o ArchiCAD está dentro dele. Então, a finalidade deles é gerar informação. E para gerar informação, eu tenho que saber colocar essas informações no objeto, correto? Então, no ArchiCAD, onde é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Então, se você chegar aqui e vai modelar alguma coisa, então assim, diferente um pouco do Revit e o ArchiCAD, você pode usar qualquer ferramenta para criar qualquer tipo de objeto, mas no final você tem que saber classificar eles, certo? Então, eu posso fazer o mobiliário da minha casa de marcenaria usando a ferramenta de viga, ou fazer usando paredes. Então você escolhe a melhor ferramenta que vai se adaptar para aquele momento. No final você tem que saber classificar ela, tá? Então é o seguinte, se eu pegar aqui uma ferramenta Muff e vou criar aqui um retângulo, e quando eu crio esse retângulo aqui, ele está criado, eu vou dar só uma espessura nele, então vou clicar aqui 2 vezes nele, vou pegar essa ferramenta
de press pull, empurrar, puxar, e vou dizer aqui a altura dela, 0,1. Ok, então criei. Se você visualizar no 3D, você vai ver que ela está criada, certo? Vou só passar essa malha aqui para baixo, para o térreo, ok. Pronto, então está criada. Se você pegar aqui a ferramenta de rótulo em documentação e pegar aqui rótulo e vir aqui nesse objeto, ele vai sair aqui, ó, Murphy 01. Entendeu o processo? Então é o seguinte, para modelar fica até uma casca bonita, mas não vai servir para nada a não ser para sua apresentação para o cliente, né? A imagem final, tudo bem, impressiona o cliente, que ele vai querer lá ver lá a volumetria de um objeto, de um empreendimento que ele está comprando ou está reformando, certo? Então você vai botar iluminação, aí você pode fazer o projeto aqui, levar para o SketchUp para usar o V-Ray, não tem problema. Eu posso levar para o Twinmotion, posso levar para o Lumion também, para o 3D Max. Então a apresentação sua para o cliente, você que diz. Se você não gostar muito da renderização aqui do ArchiCAD, até porque você também pode usar o Escape aqui também no ArchiCAD e fica uma qualidade interessante. Mas não é a finalidade dele é justamente a gestão da informação. Então quando eu criei aqui um objeto, vamos supor que esse objeto era uma prateleira. Quando você clica nele, quando você coloca aqui a ferramenta rótulo, ele colocou Murphy 01. Então você não vai criar uma tabela que vai ter um objeto chamado Murphy 01. Então você tem que saber especificar ele. Então você vai selecionar, vai lá nas propriedades, e nas propriedades você vai começar a trabalhar nessa aba aqui, nesse menu chamado classificação e propriedades, tá? Então é aqui tem o ID. Então no ID é onde eu vou dizer o nome desse objeto. Então eu vou colocar aqui prateleira, certo? Então coloquei prateleira. Beleza, coloquei prateleira, mas ele ficou prateleira. Então se você vir aqui, selecionar e for copiar, certo? Então vou chegar aqui e for copiar aqui, ele vai copiar o mesmo nome porque é o mesmo objeto. Agora o seguinte, colocou o mesmo nome, mas você vai ter que dizer o grupo que ele faz parte, para quando eu for gerar as tabelas ou exportar esses dados para uma base de dados, eu tenho que classificar eles, tá? Então o próximo passo é o seguinte, é você selecionar eles nas propriedades, você dizer aqui, ó, de que categoria ele faz parte. Então ele está na categoria Murphy aqui, tá? Mas eu posso levar ele aqui para mobiliário, certo? Então eu posso soltar ele aqui em mobiliário, mas mesmo assim mobiliário ainda vai ser muito limitante, porque vamos supor, eu quero criar um grupo e classificar ele como sendo um grupo de marcenaria, para quando eu for gerar as tabelas de marcenaria, ele ir junto, o quantitativo. Então não existe essa categoria marcenaria aqui, então você vai ter que criar. Então para criar, onde é que a gente vai? Em opções, gestor de classificação, vai abrir essa janela aqui, e dentro dessa janela existe uma árvore, e dentro dessas árvores uma ramificação aqui de algumas classificações, que são, na verdade, são as mesmas que existem aqui, tá certo? Só que eu quero criar uma nova, então para criar uma nova eu vou em opções, gestor de classificação, e vou clicar aqui em novo. Só que antes de clicar em novo, se eu clicar em novo, ele vai criar um objeto separado. Eu posso criar uma árvore e dentro dele criar as ramificações, e dentro das ramificações criar as folhas, tá? Dessas ramificações. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma folha separada. Aqui eu vou dar um nome a ele. Vamos supor, vou colocar aqui marcenaria, dou um OK, ele criou um item aqui, marcenaria, mas solto, não tem problema, tá? Então vou apagar aqui, vou clicar agora na setinha e vou clicar aqui, ó, novo sistema de classificação. Aqui eu vou dar o nome dele, então vou botar aqui marcenaria e dou um OK, e ele sim criou agora uma árvore, tá?
E aí dentro dessa árvore eu posso criar os grupos, certo? Então eu posso vir aqui, nova classificação de ramo, aqui ele vai criar uma folhinha, né? Mas eu não quero, eu quero criar um galho, por exemplo. Então, novo sistema de classificação, vou dar aqui prateleiras, só mostrando que tem essa opção, tá? Mas você pode criar separadamente também, não tem problema. Deixa eu selecionar ele aqui. Prateleiras. Criou aqui a folhinha e eu vou criar aqui uma nova classificação. Bem, é por aqui, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui mostrando, mas o processo é esse de você criar um galho. Tá aqui. Aí você pode criar os subitens deles, tá? E é uma forma de você organizar. Criar aqui prateleiras, criar gavetas, posso criar tampos, e aí você vai descendo o nível que você acha que vai precisar para essa exportação de dados. O final da conta você tem que prestar atenção que se as informações que você vai gerar vão ser necessárias para uma documentação perfeita, tá? Eu vou deixar essas duas opções aqui. Então eu criei marcenaria e criei aqui gavetas. Eu vou dar um OK, certo? Se você selecionar agora aqui o objeto e vir aqui nas propriedades e você procurar aqui, você vai notar que eu tenho aqui marcenaria e dentro de marcenaria, eu tenho aqui classificação. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então eu tenho aqui classificação, eu tenho essa classificação, essa ramificação que veio dessa classificação aqui, ó, classificação ArchiCAD. Mas quando eu criei uma árvorezinha lá, é como se eu estivesse criando uma nova classificação. Então ele vai estar aqui embaixo, ó. Tá vendo a classificação que eu criei de marcenaria? Então se eu ativar aqui, vai aparecer aqui as ramificações que eu criei, tá? Só para você entender que quando você está criando lá uma nova ramificação, é como se fosse um novo tipo de classificação que vai ficar aqui, tá? Então eu posso dizer que em marcenaria esse objeto aqui vai ser uma prateleira, certo? Já está especificado e o nome dele já é prateleira. Só dando um exemplo, esse aqui eu posso dizer que vai ser, em vez de, vou marcar aqui, desmarco esse e vou dizer que ele vai ser aqui gavetas e escolho e dou um OK e vou botar aqui o nome de gavetas, tá? Então é basicamente isso. Com isso você começa a classificar os seus objetos da melhor forma. Então eu vou dizer que é uma prateleira também, OK, já está, OK. Pronto, então é isso. O primeiro passo é esse, é você saber criar suas classificações. Você pode ir criando aqui, né? Então tem a classificação ArchiCAD, o padrão, tem a sua que você criou, marcenaria. Eu posso criar uma classificação chamado mobiliário, posso e vai crescendo, né? Então só para você entender. Pronto, então feito isso, agora eu posso especificar algumas propriedades que tem esses objetos, certo? Porque nem todas as informações vão constar aqui, certo? Eu posso criar uma configuração, umas propriedades específicas para esses objetos. Então como é que a gente cria? Aqui em opções, gestor de propriedades, vai abrir aqui uma janela, onde ele é separado aqui em grupos e itens ou propriedades do grupo, tá? Então basicamente é isso. Então eu posso chegar aqui e dizer que eu vou querer criar um novo grupo, tenho que marcar aqui e dou o nome desse grupo. Então vou colocar aqui detalhes marcenaria. OK, criei um grupo. Então se você for olhar aqui embaixo, ele criou um grupo detalhes marcenaria.
Cadê ele aqui? É só procurar. Pronto. Então aqui, ó, detalhes de marcenaria, tá? É bom você seguir um padrão, tá? Todo mundo não. Aqui o ArchiCAD ele vem com os títulos dos grupos em maiúscula, então você coloca maiúscula também. Então dentro de detalhe de marcenaria, agora eu vou clicar em novo e vou escolher a propriedade. Então o nome dessa propriedade aqui vai se chamar revestimento. Revestimento, vou dar um OK. E quando eu der um OK, você tem que especificar o tipo de dado que ele vai receber, certo? Então no caso aqui ele vai receber geral, é quando você pode entrar com texto e número, certo? Números é quando você quer usar decimais, ok? E inteiro quando você quer especificar um número inteiro, tá? Ó, tranquilo? Então é o seguinte, eu vou escolher aqui esse definir opções, que eu posso especificar já aqui o tipo de material que eu mais trabalho e que tem no mercado. Então você pode pegar um catálogo de um fabricante e colocar aqui os tipos de revestimentos que eles usam. Eu vou colocar dois aqui. Então eu vou colocar aqui mogno, certo? E mogno, clique em adicionar. Vou colocar aqui cerejeira. Pronto. E dou um OK. E OK. Então, você está especificando agora, selecionando o objeto, só que é o seguinte, eu dei um OK, né? Voltar lá. Antes de dar um OK, você clica aqui no grupo, no nome do grupo, e vem aqui personalizar, e é aqui que você vai fazer a ligação da sua classificação com o grupo que você criou. Então eu posso definir esse grupo aqui para um item específico ou geral para todos, certo? Então vou colocar geral para todos, vou dar um OK, OK. E agora com ele selecionado aqui, eu vou nas propriedades, automaticamente aqui já vai aparecer detalhe de marcenaria, tipo de revestimento, vou colocar aqui mogno. Esse aqui também vou colocar aqui, já está padrão aqui mogno. E esse aqui eu vou mudar, vou colocar aqui cerejeira. Dou um OK e tá aí. É assim que você especifica quais informações o objeto vai receber. Para quê? Para quando você for gerar uma tabela, essa tabela poder ser vir com essas informações. Então, como seria o processo? Eu vou vir aqui em mapas de elementos, vou clicar com o botão direito e escolher novo mapa aqui. Então, no novo mapa, eu vou dar aqui o nome desse mapa. Então, vou botar aqui tabela marcenaria. Vou dar um OK. Ele criou a tabela. E eu vou dizer o seguinte, ele vai selecionar todos os tipos, certo? Só que eu vou adicionar aqui um critério de um parâmetro e eu vou dizer que eu quero a classificação. Só que a classificação que eu quero é essa de marcenaria. E clico em adicionar, certo? E de marcenaria eu vou querer criar uma tabela de prateleiras, certo? Então vou escolher aqui prateleiras, OK. E dentro de prateleira eu vou escolher os campos. Então vou vir agora aqui em os campos que vai ter dentro da tabela. Então vou clicar aqui, vou no item aqui propriedades e dentro de propriedades está lá detalhe da marcenaria, onde eu vou ter aqui o revestimento, certo? Vou também pegar aqui o nome do item da biblioteca aqui. Vamos lá, vamos ver, certo? Eu posso arrastar aqui para cima e mudar a posição dele, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nome da biblioteca, revestimento, vou dar um OK. Ele criou aqui tabela de marcenaria, vou dar 2 cliques e ela vai abrir aqui a tabela com os nomes dos materiais especificados, certo? Então, o nome do item da biblioteca não saiu nada, né? Só saiu o revestimento.
Eu vou voltar lá, então vou clicar com o botão direito, vou definições de esquema, eu vou tirar esse nome do item e vou tentar adicionar aqui um campo com o ID. ID do elemento. Adiciono, certo? O ID do elemento eu vou colocar aqui para cima, vou dar um OK. E aí automaticamente ele trouxe aqui, ó, o nome do item, certo? E o material, o revestimento que eles estavam utilizando, certo? Então, são essas informações que aí você agora pode levar para o Excel. Então, como é que eu faço isso? Você pode simplesmente vir aqui em arquivo, conteúdo externo, não, interoperabilidade, classificação. Eu posso exportar o mapa para a tabela do Excel, tá? E depois eu posso importar. Mas isso aqui eu vou mostrar na próxima aula, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, que já está com 20 minutos. Então na próxima aula eu mostro como exportar para o Excel e trabalhar com esses